Chegamos praticamente ao fim da temporada do futebol brasileiro e o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, que só tem contrato até o final do ano. E a pergunta desse vídeo vai ser: o Flamengo tem que renovar com ele ou não? É verdade que o Dorival salvou a temporada do Flamengo e pegou o trabalho do Paulo Souza, que era muito ruim. O Flamengo já estava muito longe do brasileiro, então ele não conseguiu alcançar o Palmeiras. Mas nas Copas ele foi muito bem, conseguiu ir avançando fase a fase até chegar nas finais e ser campeão. Mas eu acho que nesses 2 últimos meses começou a gerar alguns questionamentos em relação ao time jogar bem ou não, né? Eu acho que o time não vinha jogando muito bem, fazia boas partidas bem ocasionalmente. Tanto é que na final da Copa do Brasil foi bem no sufoco ali, ganhando nos pênaltis do Corinthians. O Corinthians, para mim, foi melhor no segundo jogo. Na Libertadores, o Flamengo não estava jogando bem também, até que o Pedro Henrique lá foi expulso. Aí o Flamengo acabou fazendo gol e administrando. Pra gente fazer aqui um comparativo com o Renato Gaúcho, que foi o técnico de 2021, que também chegou na final da Libertadores. Vamos lá, o Dorival teve 34 jogos até o momento. Tô gravando esse jogo aqui na quarta-feira, antes do jogo do Corinthians, então pode ter uma mudança quando você vai assistir. Mas até agora, 34 jogos, 23 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Isso dá um total de 72,5% de aproveitamento. O Renato teve 37 jogos, 24 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, que é 72% de aproveitamento. Ou seja, o Dorival, um aproveitamento ali um pouco maior, mas parecido. O Dorival teve uma média de 1,83 gols por jogo feitos e 0,72 sofridos. Já o Renato teve 2,35 gols por jogo feito e 0,86 sofrido. Como os dois trabalhos foram muito curtos, assim, nem 6 meses de trabalho, eu acho que vale muito a pena a gente analisar também a questão dos jogadores que eles tinham à disposição, né, em questão física principalmente. O Dorival não tinha o Bruno Henrique, que acabou se machucando. Foi uma grande perda, com certeza, que o Renato conseguiu utilizar ele. Mas, em comparação também, o grande diferencial do Dorival para mim foi recuperar o futebol do Pedro, que não tem nem o que falar, tá jogando muito, vai pra Copa. Ele que com o Renato era banco, praticamente não jogava. O Renato, por outro lado, ele recuperou o Michael, que naquela época era praticamente descartado pela torcida. E ele fez com que o Michael, em alguns momentos, fosse o melhor jogador do Flamengo. Então, um ponto para um ponto para o outro, mas eu acho que o Pedro fez mais diferença do que o Michael naquele ano. O Arrascaeta também, com o Dorival, ele fez 28 partidas. O Renato contou menos com ele fez menos jogos, ele fez só 18, então tem que botar na balança também que ele não contou com o melhor do Arrascaeta, que para alguns é o melhor jogador do Flamengo. O Dorival, ele conseguiu recuperar o futebol também do Léo Pereira, do João Gomes, que o Renato também não usava, do Felipe Luiz, que vinha desacreditado depois do trabalho com o Paulo Souza, e do Rodinei, que vinha desacreditado desde sempre no Flamengo, que nunca ganhou nas graças da torcida, que tá aí um ponto excelente pro Dorival, que é recuperar a confiança de todos os jogadores. O trabalho do Renato Gaúcho era excelente até certo momento da temporada, ali na semifinal da Copa do Brasil, o jogo contra o CAP. Ele era cotado para ser o sucessor do Tite da seleção brasileira, era praticamente unanimidade que ele era o nome certo. O jogo que mudou essa trajetória foi contra o Atlético Paranaense, as semifinais da Copa do Brasil de 2021, que o primeiro jogo foi 2-2 lá na Arena da Baixada e foi resolvido aqui no Maracanã, que o Flamengo acabou perdendo de 3-0 pro time do Alberto Valentim na ocasião. O Atlético Paranaense começou ganhando já o jogo, teve um pênalti cedo, então já jogou uma pressão muito maior no Maracanã. E no finalzinho do primeiro tempo também teve um frango inacreditável do Diego Alves, para quem... Eu não posso colocar aqui o vídeo para vocês, mas para quem lembrar e quiser pesquisar, foi uma coisa bizarra, assim. No final das contas, o Flamengo jogou melhor aquele jogo. Foram 25 chutes contra 5, foram 11 chutes no gol contra 3, e também o dado mais inacreditável naquela ocasião, que foram 0 defesas do Diego Alves contra 11 defesas do Santos, que era o goleiro do CAP naquela época. Depois disso, o time do Renato perdeu muita confiança, começou a oscilar muito o desempenho, daí que eles já estavam classificados para a final da Libertadores, jogaram a final, aquela final do Andréas, né, todo mundo se lembra. O Flamengo jogou um primeiro tempo bem ruim, na minha opinião, e no segundo melhorou, foi melhor no segundo tempo. Tinha chances de ter ganhado o jogo, todo mundo vai lembrar daquele lance lá do Michael, que ele perdeu aquele gol, mas enfim. O Renato podia ter tido uma sorte melhor, sido campeão da Libertadores, mas por questões do destino, aquela escorregada lá, fez tudo mudar e caiu em desgraça totalmente. O Dorival, como eu falei, também teve uma excelente fase quando ele chegou, o time estava jogando por música, mas eu acho que o grande ponto de virada negativa, digamos assim, foram as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, contra o São Paulo e o Vélez, que o Flamengo praticamente garantiu a classificação dos primeiros jogos. Foi 3-1 pro São Paulo, fora de casa,
e 4-0 contra o Vélez também fora de casa, então só precisava administrar no Maracanã, que é o que o Flamengo melhor faz. Mas a verdade é que depois daqueles jogos o Flamengo não jogou mais bem, acho que subiu um pouco no salto, estava muito confiante e não conseguiu mais desempenhar um futebol tão bom quanto vinha apresentando. O desempenho no Brasileiro também oscilou bastante, mas a gente tem que considerar também que o time já estava meio pensando nas finais, se administrando fisicamente. Falando do Dorival, ele mudou bastante o esquema do Flamengo, ele começou a jogar no losango, no meio campo, com Arrascaeta, Pedro e Gabigol lá na frente. Mas pro ano que vem acho que a gente precisa reconsiderar como vai ser esse esquema, né? Porque a gente não sabe, tem especulações aí que talvez o Pedro possa sair, o João Gomes também é bem cotado para sair, enfim. Eu acho que o Cebolinha tá no banco se um atacante sair. Então eu acho que ele não deveria, e não sei se ele vai, continuar com esse esquema de losango, que na minha opinião tem uma defasagem, que é na marcação. O Flamengo praticamente marca com 3 jogadores a menos, o Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro praticamente não voltam ali depois do meio campo para ajudar, então fica muito dependente do Flamengo roubar a bola no campo de ataque, que eu não sei se ao longo prazo vai se sustentar, porque ocasionalmente os times vão aprender a jogar. O Flamengo já apresenta muita dificuldade quando o time joga com a posse de bola contra o Flamengo, né? Como foi o caso do Diniz, várias vezes tomando no Fluminense, e na Copa do Brasil também, afinal, o Corinthians teve mais posse e isso dificultou muito o Flamengo, que marca com 3 jogadores a menos, então não sei se isso é sustentável a longo prazo. Outra questão que vai pesar na permanência do Dorival no Flamengo é a seleção brasileira, que vai jogar a Copa do Mundo. O Tite já falou que não vai ficar, e o Dorival já foi informado aí que ele é um dos mais cotados para assumir a seleção a partir do ano que vem. Para mim, tudo vai depender se o Brasil vai ganhar ou perder a Copa. Eu acho que se o Brasil perder a Copa, o nome mais forte vai ser o do Abel Ferreira, que o Brasil vai acabar ficando 24 anos, vai chegar na outra Copa com 24 anos sem ganhar, então vai ter uma pressão muito grande por resultados, e com certeza o Abel Ferreira é o cara que mais entrega resultados aqui no Brasil. Por outro lado, se ganhar, eu acho que vai ser um clima bem mais legal, acho que a CBF vai querer manter uma continuidade assim, no trabalho do Tite, por mais que ele não queira ficar, e vai querer um treinador brasileiro que só dê sequência. Eu acho que o Dorival com certeza é o favorito para dar sequência e manter o time embalado. Também tem as opções do Rogério Ceni e do Diniz, mas para mim eles estão muito jovens ainda e o Dorival é bem mais preparado que eles. Pelo lado do Flamengo, se o Dorival não ficar, seja pelo Flamengo não querer renovar ou por ele ir para a seleção, tem algumas boas opções no mercado. Vou listar algumas aqui para vocês ficarem já pensando. Tem o Galhardo, que vai sair do River, que com certeza por muitos anos aí foi considerado unanimidade o melhor técnico da América do Sul, especulado na Europa. O Bielsa, que saiu do Leeds também, já treinou a Argentina numa Copa do Mundo, um treinador muito consagrado. Foi procurado pelo Santos recentemente, acabou não entrando em um acordo, mas vê com bons olhos o futebol brasileiro. Tem o Kudê, que foi treinador do Inter em 2020, fez um excelente trabalho, chegou a brigar muito forte ali uma época pelo título brasileiro com um time fraco do Inter. Foi demitido do Celta de Vigo, mas essa é apenas a minha opinião. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Dorival tem que ficar? Vocês acham que o Flamengo pode contratar outro treinador? Ou o Dorival tem que assumir a seleção? Interage aí. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal, indicar para um amigo que puder. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Valeu!